Salve, salve galera! Eu sou o Léo e hoje eu tô aqui pra fazer a primeira resenha dupla do canal. Então, gente, hoje foi o dia que eu tirei pra colocar as minhas leituras em dia. Eu dei uma engrenada boa nas minhas leituras. Eu vou tentar, então, falar pra vocês o que eu achei de cada um dos livros, sem contar nenhum spoiler. Os livros que eu vou falar no vídeo de hoje é Reboot, da Amy Quintero, e também Osbert, o Vingador. A começar, a gente vai falar, então, de Reboot, da Amy Quintero. Reboot vai contar pra gente a história da população do Texas, que foi dizimada por um vírus, e as pessoas retornaram da morte de um jeito bem diferente. Elas mudaram a sua forma de pensar, de agir, e o que mais mudou nelas foi o físico. Capacidade de cura mais rápida, a força deles também aumentou, e é aí que entra a nossa protagonista, a Ren, uma garota de 17 anos que é a Reboot mais implacável do CRA, a Corporação de Repovoamento e Avanço Humano. E os Reboots são como soldados, digamos assim. Eles têm algumas missões que eles precisam cumprir. A nossa personagem principal, a Ren, ela é uma garota um pouco chata demais. Ela tem muitas frescuras, ela não consegue se posicionar muito bem com relação às suas atitudes, e a vida dela muda a partir do momento em que ela recebe um novo Reboot, um garoto que ela tem que treinar, porque as pessoas que são mais velhas, que estão há mais tempo no CRA, têm que treinar os novos Reboots, e ela recebe então um garoto que ela precisa treinar ele. O Calum é um garoto bem rebelde, e ele vai acabar transformando a Ren em uma garota bem rebelde também. Ela vai começar a se rebelar contra o CRA, e é aí que a história toma um rumo totalmente diferente e a autora perde a mão e o livro desanda. É uma história bem original, isso de as pessoas serem dizimadas por um vírus e retornarem da morte. Então, assim, todo o enredo que a autora construiu é muito rico. E ela tinha muito, mas muito pra explorar. Só que o que aconteceu? Ela decidiu colocar romance no livro. Não tem nenhum problema uma distopia ter romance, porque isso ajuda muitas vezes no ritmo do livro. Foi a partir do momento em que a autora colocou a primeira centelha de romance na história que o livro, assim, perdeu todo o sentido. Porque a gente começa a ver a Ren como uma garota fraca, como uma protagonista que não tem opinião própria. Enquanto eu lia, dava pra ver nitidamente que distopia e romance brigavam muito, um queria ser melhor que o outro e acabava que os dois ficavam no médio, nenhum conseguia se sobressair, e eu acho que isso foi uma falha muito grande, porque a história começou a ficar arrastada, os personagens foram mal construídos. O livro é narrado em primeira pessoa, o que por um lado ajuda bastante você a se envolver com os personagens, mas como a gente não tem uma construção muito boa desses personagens, você não consegue ter uma ligação com eles, então fica algo assim, tipo, você termina o livro e fica se perguntando o que vai acontecer agora. É uma história muito confusa, mas algo que me chamou a atenção é a frase final do livro, que me deixou assim com um pouco de curiosidade pro próximo. Confesso que o Reboot foi uma decepção muito grande. Agora a gente vai falar então sobre Osbert, o Vingador, da Bertrand Brasil. Osbert, o Vingador, vai contar pra gente a história do Osbert, um garoto assim bem jovem que tem uma genialidade fora do comum. Ele vive com os pais e os pais dele decidem colocar ele na escola de Schwarzgarten. Essa escola é uma escola bem aterrorizante, ela é conhecida por torturar os seus alunos, só que nessa escola ele enxerga as pessoas de uma forma diferente. Ele vê que essa escola é bem disciplinada, que os professores são muito cruéis com os alunos, e quando essa crueldade vai pro lado dele, é que o Osbert acorda pra vida e começa o negócio da vingança. Eu não vou falar o que faz ele entrar em conflito com essa escola e as coisas que acontecem lá, porque vocês têm que ler o livro pra saber isso. O enredo do livro é bem bacana, poderia ser uma história bem melhor explorada, só que o autor, ele não tem controle sobre os personagens, ele não tem controle sobre a sua forma de narrativa. O livro é narrado em terceira pessoa, o que deixa as coisas um pouco confusas, porque o autor enche de detalhes e você fica se perguntando, tá, pra que isso? O livro começa de uma forma bem leve, bem simples, e assim, você não consegue acompanhar as ideias do Christopher. Eu esperava realmente gostar de Osbert, mas não foi isso que aconteceu. Olha, gente, era basicamente isso que eu tinha pra falar pra vocês das duas histórias. Eu confesso que eu tô um pouco chateado, um pouco desapontado com os dois livros, porque eram livros que eu tava querendo muito ler, que eu tava apostando muito neles. Eu pensei que Osbert seria um livro assim, mais infanto-juvenil, sabe? Pra você realmente descontrair, mas em alguns momentos ele acaba ficando tão denso, tão pesado,
que você desanima. Reboot tem um início muito legal, tem uma ideia central para a história muito legal, mas a autora não conseguiu desenvolver de uma forma satisfatória. Você fica se perguntando por que ela fez isso. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram do vídeo, deem joinha. Se ainda não são inscritos no canal, se inscrevam para receber os próximos vídeos e a gente se vê em breve. Tchau!